É a cultura do funk. Um baile funk foi organizado na periferia do Distrito Federal. Segundo a denúncia, as atrações principais da festa eram drogas e armas. Cultura popular. Nos situamos no país de todos, onde a gente vê culturas diversas, miscigenação, pessoas, animais-pessoas, vegetação, pau-brasil, feijoada, churrasco, carnaval, carne barata, carnaval, soja, samba, praias, mulheres e milharal. Povo, cultura popular. Cultura popular. Rio de Janeiro, Brasil. Popular. O que pode ser consumido pelo maior número de pessoas ou, segundo uma certa tradição intelectual que tem tido grande popularidade no Brasil, aquilo que é autêntico. Autenticamente falando. Ou seja, produzido pelo povo, para o povo, sem intermediários, com ou sem intenções de resistência popular. Ou ainda então, o que vem a ser a tal da cultura popular carioca? O funk é uma cultura popular, uma identidade cultural. As pessoas vestem, dançam, ouvem, compram, celebram e até comem o funk, com o dinheiro que ganham através desse mercado que se movimenta. No Rio de Janeiro, só a praia parece atingir com frequência um público fiel maior que o do funk. E tudo isso sem o dedo do governo no meio. O que seria estranho se não estivéssemos falando de uma cultura marginalizada disseminada nas favelas, criada no morro por preto e pobre. E quem é que vai ouvir som de preto favelado? Bom, aparentemente milhões de pessoas, tanto no Brasil quanto no mundo. Mas antes da repercussão mundial, é importante ressaltar que, antes de tudo, o funk é o orgulho que se tem pela comunidade, expressado através da música e cantado pelos mestres de cerimônias, nos eventos que acontecem todo final de semana no Rio de Janeiro. Hoje, o gênero já foi levado para o mundo afora. Pra subir aqui no morro até a BOP treme. Não tem mole pro exército civil nem pra PM. Eu dou maior conceito para os amigos meus, mas morro do Dendê também é terra de Deus. Vem Deus, DJ! Final dos anos 70. Os primeiros bailes funks eram realizados na zona sul do Rio de Janeiro, com forte influência estadunidense da soul music. Adentraram no subúrbio após os bailes da pesada perderem espaço pelo crescimento da MPB, que é a famosa música popular brasileira. Esse dia um repórter perguntou pra gente assim, por que a poesia da favela acabou? Eu falei, pô, você vive em qual planeta, meu irmão? Qual lugar que você tá? Você quer o quê? Que eu pegue um violão e vou falar alvorada lá no morro, que beleza? Não. Você tá falando o quê? Da poesia de Cartola? Né, da poesia de Noel, é essa galera que fazia a bossa nova que você está falando, são os poetas, né? Porque eu coloco o MC Dolores, eu coloco o Cidinho e Doca como poetas da favela, são sim, me incluo também, por que não? É a nossa realidade, é o nosso som de hoje, então eu não vou falar que é alvorada lá no morro aqui, beleza, porque um dia pode ter sido, mano. Hoje em dia tá até difícil tu colocar a cara na janela certo dia pra tu ver a alvorada, pra tu ver o que tu vai ver. No fim dessa mesma década, com a imprensa descobrindo o funk, ele começa a se espalhar por todo o país. Trata-se da popularização de um movimento que até então era produzido na periferia e para a periferia. Mas a imprensa nisso foi secundária. A mídia pareceu sempre ignorar o fenômeno que estava prestes a dominar tudo. Para entender melhor como se deu a repercussão do funk sem o apoio da grande mídia, precisamos conhecer Fernando Luiz Matos da Mota, o DJ Malboro. Tido como criador do funk carioca, em 1989, Malboro produz o primeiro álbum de funk do Brasil, intitulado Funk Brasil, lançado pela gravadora Polygram. Nesse mesmo ano, o DJ apresentava um programa de rádio da Manchete FM, transmitido diariamente das 5 da tarde até as 7 da noite, um horário muito importante para as emissoras, porque tem grande audiência e antecede a interrupção do jornal A Hora do Brasil, que é uma transmissão obrigatória para todas as rádios brasileiras. Quase todas as emissoras escolhem esse horário para as paradas de sucesso, que é onde tocam as mais pedidas dos seus ouvintes. O programa do DJ Malboro é o que tem a maior audiência. Portanto, é o programa mais importante do horário mais importante da rádio carioca.
Mas isso ainda não significa que o funk é produto mais consumido pela população carioca. Significa que um grupo numeroso de pessoas gosta de funk, mas nada se fala sobre as preferências musicais de outros milhões de cariocas que podem nunca ter ouvido funk em suas vidas. Sem contar com os hipócritas que dizem não gostar por não querer ter sua imagem relacionada com os moradores da favela. Mas voltando ao disco, foi lançado ironicamente no mesmo ano pela mesma gravadora o disco Burguesia, o último registro do cantor Cazuza. A mídia se apavora com o lançamento, a divulgação é pesada enquanto o único espaço que o Funk Brasil do DJ Malboro tem é o do seu próprio programa. O resultado? As vendagens do disco Funk Brasil supera por meses aquelas do Burguesia, chegando até a superar a marca das 100 mil cópias vendidas, o que equivale ao disco de ouro no Brasil. Na década de 90, o que marca o funk são os proibidões, com letras que retratam a realidade violenta da favela. Anos 2000, mais conhecido como Furacão, o início da era mais sexual do funk carioca, com o Bonde do Tigrão e uma das precursoras do funk cantado por mulheres, Tati Quebra Barraco. Em 2011, ai meu Deus, como é bom ser nasce em vida São Paulo o louca. funk ostentação, subgênero que carrega vários dos nomes mais conhecidos do funk paulista, com centenas de milhares de visualizações nos streamings. É um marco que divide o conteúdo das letras cantadas no Rio para outra vertente, a exaltação do luxo. Ayabusa, Juliette, Ed Hard, Xandão, Red Label, Big Apple, Oakley. A linguagem do funk mudou, e com isso a imagem atrelada aos seus representantes também se modificou. Essa nova imagem construída a partir do luxo foi encarada pela elite como uma afronta, já que pela lógica elitista, pobre e luxo só caberiam na mesma frase se houvesse um crime no meio. Não demorou para a expansão do funk na capital paulista causar incômodo entre a classe dominante. Com a ajuda da grande mídia, muitas vezes com enfoques criminalizantes e moralizantes, os bailes realizados em diversos pontos da cidade foram denunciados, com a justificativa de consumo de drogas nos locais e por sexo ou práticas consideradas libidinosas. A partir daí surgiu então a chamada Operação Pancadão, uma ação policial cuja proposta principal era coibir a realização dessas festas de rua, com dois objetivos principais de combate: o barulho e a presença de menores, consumindo bebidas alcoólicas em tais eventos. No ano de 2013, um vereador da cidade de São Paulo, ex-policial, integrante da bancada da Bala, apresentou um projeto de lei proibindo a realização das festas funk ou qualquer outro tipo de festa nos espaços públicos da cidade. Os pancadões que acontecem na periferia de São Paulo, que até a Rede Globo agora está fazendo uma matéria, né, sobre o uso de drogas, pessoas armadas, menina de 14, 15 anos, aonde os caras tiram a roupa das meninas e as usam sexualmente, e ninguém fala nada e ninguém faz nada. É importante colocar que nós, quando chegamos a essa casa, fizemos um projeto de lei, aprovamos o projeto de lei para acabar com isso. Infelizmente, o prefeito Haddad vetou o nosso projeto, dizendo que isso é cultural. Qualquer barreira autoritária será destruída enquanto houver o outro lado, a expansão de uma cultura em movimento, que move, que grita, que pulsa e que resiste. Bauru, interior paulista. Entre as principais avenidas badalabadadas da cidade, as pessoas se espalham para ocupar os bares, as casas noturnas e os rolês efervescentes dos finais de semana. Para o funk, na região central, são poucos os estabelecimentos que oferecem uma estrutura segura que garanta o bem-estar do seu público e que promova os artistas locais. Nessas circunstâncias, as praças públicas acabam se tornando palco para essas manifestações. Os próprios organizadores alugam chácaras na cidade para a realização dos bailes e fretam ônibus para as pessoas conseguirem ir até o local com segurança.
Os rolezinhos, como são popularmente conhecidos, concentram centenas de jovens em espaço aberto em busca do lazer que lhes é constantemente negado. As regiões mais privilegiadas da cidade são ocupadas, e mais cedo ou mais tarde, as viaturas começam a aparecer. E assim, a história se repete. Quando a gente faz lá, marca evento lá do Vitória Red, fala aí, pau, como que é as coisas lá? O negócio é uma guerra, rapaz. Daqui a pouco chega várias viaturas, tiro, pá! Bala borracha, vamos correr, e se ficar o bicho pega, entendeu? O negócio é assim. O funk em Bauru vive graças aos artistas independentes da cidade que, mesmo com uma dupla jornada de trabalho, organizam eventos, produzem suas músicas, seus clipes e se promovem, para ganhar espaço na cena cultural do interior paulista. Nomes como David Boladão, 13K e Nath MC ganham destaque não só na cidade, mas também fora dela. Que pra crescer no bagulho tem que ser de cada vez de um pouquinho. Nós tá hoje aqui representando o funk de Bauru, tá ligado? Se você não conhece, vai conhecer logo menos. E é o funk do interior, revolucionando os menores, tá ligado? O clipe 7 do Ali Beats, produzido e gravado em Bauru pela Cuba Produtora, já ultrapassou a marca de 26 mil visualizações no YouTube. Essa marca serve como indicador de que a cena do funk no interior paulista tem cada vez mais potencial para ocupar um espaço na grande mídia e diversificar as representações culturais, sociais e linguísticas que muitas vezes são apresentadas ao público a partir dos olhares do eixo Rio-São Paulo. Funk é amor, funk é a canção que toca o coração, você entendeu? E o funk pode ser cantado sem droga, sem álcool, sem nada. Funk é demais e é isso mesmo. Quem gosta de funk vai estar fortalecendo nós em Bauru aí. Tamo fechado, esse é o funk do interior. Força e coragem e fé na luta. Cada vez mais, as produtoras independentes têm se destacado nas produções da cidade, movimentando uma rede de economia criativa que inclui artistas, técnicos, editores, DJs, beatmakers, cinegrafistas e toda uma cadeia de trabalhadores que não só contribuem com o fomento da cultura na cidade, mas também com as produções de pesquisas acadêmicas, quando essas têm o real intuito de propagar e valorizar o trabalho dos artistas invisibilizados. Tudo isso é feito em meio a uma série de dificuldades impostas pela própria administração municipal. Em março de 2017, a Câmara Municipal de Bauru coloca em voga a Lei Antifestas, um projeto de lei idealizado pelos ex-vereadores Moisés Rossi e Paulo Eduardo de Souza, com relatoria do vereador Marquinhos Souza. Em ambiente urbano rural do município de Bauru e da outras providências, de autoria do vereador Moisés Rossi e Paulo Eduardo de Souza. Aprovada na Câmara com unanimidade, a lei prevê multa de R$5 mil aos organizadores das festas clandestinas, o cancelamento do evento e a apreensão de produtos de consumo disponibilizados no evento. As exceções são as festas familiares ou entre amigos, religiosas, empresariais, desportivas, culturais e filantrópicas. Mesmo depois de 4 décadas da ascensão do funk no Brasil, os bailes ainda são vistos como inimigos da ordem, seja nas capitais ou no interior. Nesse caso, a maior cidade do centro-oeste paulista. A quem interessa proibir manifestações culturais legítimas de grupos que frequentemente têm seu direito de lazer cerceado? Chave. Todo mundo louco. Nossa, tá pesado o baile, mano. Você é louco. Ixi, daqui a pouco acaba. Né? Não que nós tá falando que vai acabar, né, mano? Mas se durasse um fluxo desse a noite toda era da hora o rolê, mas já não é tudo. O funk é uma cultura sólida, com histórico de resistência que conquistou um público para além das favelas do Rio de Janeiro, que movimenta o comércio local e exporta conteúdo brasileiro para fora do país, que reúne 30 mil pessoas sem apoio da mídia e nem do governo, que serve de inspiração para artistas estrangeiros e muito mais que isso, inspiração para crianças que vivem nas comunidades e veem ali uma oportunidade para não só se expressar,
mas mudar as condições de suas vidas. Mesmo com todos os artifícios que mostram que o funk é uma cultura popular que deve ser respeitada, não é nenhuma novidade o preconceito que rodeia desde sempre a manifestação cultural. Não é difícil entender. A elite brasileira sempre fez questão de exaltar qualquer manifestação que se encaixe no padrão de norma culta. Em questões linguísticas, tiraram essa tal de norma culta lá de Portugal, junto com todos os padrões bem encaixados nos seus quadrados. Assim, cria-se um jeito certo e um jeito errado de falar. E quem é que fala errado? Basicamente, qualquer um que não faça parte da elite. No Brasil, todo morro tem sua linguagem própria, uma linguagem considerada por muitos, seja da elite ou não, uma linguagem de baixo calão e de nível inferior, que incentiva a sexualidade e a violência. Uma pessoa que mora na mesma cidade, porém longe da favela, não vai se identificar com aquela cultura, resultando num estranhamento e sensação de estrangeiro dentro da mesma cidade. Para simplificar, nós estamos falando de um preconceito além do linguístico, um preconceito estrutural, que é sustentado por governo sim, governo não. A linguagem do morro tem seu nome próprio, o favelês, um termo publicizado pelo MVBio, uma linguagem produzida a partir das interações sociais que ocorrem nas favelas e que impõe gírias e modas linguísticas ao conjunto dos habitantes das cidades. Ou seja, quando o favelês vira moda e assim é aceito. A migração da linguagem do morro para outros gêneros do discurso. Seria fácil e lógico se dessa maneira o funk fosse aceito de braços abertos pela sociedade, já que utiliza de uma linguagem que foge dos padrões da norma culta e depois é popularizada em diferentes camadas da sociedade. Mas ainda assim, o preconceito linguístico empaca uma tradição justa e verossímil da cultura popular. As gírias sempre presentes nas composições limitam o entendimento para quem não faz parte da realidade desses falantes, e a performance é que define o significado das palavras que são carregadas de ambiguidades. Performances? Acho que deu para entender. Essas gírias fazem parte de uma linguagem cifrada que foi criada para que não pudesse ser entendida pela polícia. E o motivo disso não é surpresa nenhuma. O funk transforma em registro artístico a linguagem da favela. Linguagem que na maioria das vezes é repleta de machismo e sexualização da mulher, fato que não pode ser deixado de lado e que corrobora para a desaprovação da cultura do funk. É preciso contar com interlocutores que possam servir de tradutores para um diálogo justo com a comunidade periférica, o qual tanto o machismo quanto a sexualização da mulher não sejam tratados de forma banal, e que não seja disseminado para que seja essa a imagem da favela e de seus moradores, já que essas reproduções não estão presentes só no mundo do funk. O sertanejo, um outro gênero musical que tem ganho grande espaço na mídia, compartilha das mesmas objetificações da mulher, se valem da sensualidade exacerbada e são aceitos na sociedade, com letras que reproduzem o machismo, porém cantadas de uma maneira mais digerível, que não choca o público que eles pretendem atingir. A linguagem do sertanejo é outra, dadas as circunstâncias em que é cantado majoritariamente por homens brancos com raízes rurais, e que não tem relação com as características que são atribuídas ao funk, ou seja, a música de preto, pobre e favelado. É importante frisar que as comparações não justificam de maneira alguma os conteúdos machistas das letras. Apontamos aqui só o julgamento que é destinado a um, sem ser destinado a outro, por quem usa desse artifício para defender a extinção do funk. Em 2017, foi criado um projeto de lei no Senado para a criminalização do funk, que contou com o apoio de 21 mil pessoas no portal do Senado. Mas o projeto foi recusado. A Resolução 013 do Rio de Janeiro, assinada pelo secretário de Segurança, dava ao comandante da UPP o direito de vetar eventos sem aviso prévio e exigiu o aval da Secretaria de Segurança Pública para a realização de manifestações culturais em áreas ocupadas pela polícia pacificadora. As exigências, segundo os organizadores, inviabilizavam as organizações das festas. A resolução só caiu depois da mobilização feita pelos moradores das comunidades. Entre 2009 e 2013, 7 MCs foram mortos em diferentes regiões do país, mas somente um deles foi por acidente de trânsito. Todos os outros casos foram arquivados.
Em março desse ano, a Justiça do Rio mandou prender o carioca DJ Renan da Penha, um dos maiores personagens da música brasileira atual, inclusive concorrendo a um Grammy. De acordo com a decisão do desembargador Antônio Carlos Nascimento, o músico seria olheiro do tráfico lá do Complexo da Penha. O mandado de prisão contra o DJ parece apenas mais um passo para acabar com o baile da gaiola, idealizado por ele, e para criminalizar o funk. Em 7 de novembro de 2019, o STF derrubou a prisão em segunda instância e o DJ pôde finalmente ser solto. O preconceito linguístico que existe com o funk está alinhado com os 3 séculos de escravidão que imperam no Brasil. É um preconceito baseado no racismo estrutural do nosso país, que fazem dessas mortes e prisões uma política de extermínio escancarada da população periférica. A expressão cultural de um povo deve servir como meio de engrandecer sua cultura e registrar na história sua existência, suas passagens e suas evoluções. E aí, sendo assim, o funk resiste e existe como expressão popular, cultural e antropológica de toda uma comunidade. E assim deve ser respeitada, valorizada e defendida. Pode não ser do seu gosto, pode nem ser do gosto da maioria, mas a verdade é que essa expressão cresce, se solidifica e chega a todos os cantos do Brasil e do mundo. Afinal, já cantaram a bola pra gente lá no começo da década. Pode ser som de preto e pode ser som de favelado, mas quando toca, ninguém vai ficar parado. O faraó saiu da tumba. O faraó saiu da tumba. Mano queixo, mano queixo, mano queixo, mano queixo. O faraó saiu da tumba. É o passinho do faraó. 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 O faraó saiu da tumba. O faraó saiu da tumba.